Bom dia, queridos pais, queridos catequizandos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos reunidos novamente mais uma semana para realizar hoje nosso 5º encontro de catequese, que tem como tema O Pai nos envia seu Filho. Ele está na página 35 do nosso livro, é esse encontro aqui, então vocês podem abrir para acompanhar. Bom, semana passada nós falamos sobre Maria, como o anjo anunciou o nascimento de Jesus para Nossa Senhora e como ela disse sim, como ela foi corajosa e aceitou ser a mãe do Salvador. Hoje nós vamos falar por que Deus nos enviou o seu Filho. E eu torno isso uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que Deus enviou Jesus para a Terra? Por que será? Segundo a Bíblia, a gente tem várias respostas. Na carta de São João, por exemplo, no capítulo 4, versículo 10, ele diz que o Pai nos enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ou seja, Deus enviou Jesus para salvar-nos, para nos reconciliar com Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 9, a Bíblia ainda diz: nisto manifestou o seu amor de Deus por nós. Ou seja, Deus nos enviou o seu único Filho ao mundo para que a gente vivesse por Ele, para que a gente conhecesse o seu amor, para tornar-se verdadeiramente um de nós. A Bíblia também diz, exceto no pecado, para ser seu modelo de santidade, para a gente seguir Jesus e ver como chegar ao céu. A Bíblia também diz que Deus nos enviou Jesus para que todo que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o modelo para a gente chegar até Deus. Também a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai ao não ser por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, resumindo tudo isso, Deus nos ama tanto que Ele nos permitiu conhecer mais dele na pessoa de Jesus. Ele quis tornar-se um de nós para que nós sentíssemos o seu amor, conhecêssemos quanto são grandes as suas obras, quanto quando a gente pede com fé, como Deus nos atende. Ele veio nos ensinar isso. Ele também veio nos ensinar como viver em humildade, como a gente ter a vida eterna, sendo exemplo de fé, humildade e amor, como a gente vem falando ao longo dos nossos encontros. Bom, vocês já devem ter ouvido a mamãe falar, ou vocês já devem ter visto algum irmãozinho ou algum amigo nascer. Como que foi o nascimento de vocês? Aonde que vocês nasceram? Vocês nasceram em casa, no hospital? Como que foi? Converse com os pais. Quais foram os sentimentos dos familiares, dos amigos quando vocês nasceram? Eles ficaram ansiosos, eles queriam conhecer vocês? Como que foi? Pergunta para o papai e para a mamãe. Mas eu garanto que o nascimento de vocês trouxe muita alegria e muita esperança a todos da família de vocês, porque é isso que o nascimento de uma criança faz. Quando uma criança nasce, todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer conhecer, porque ela é sinônimo de amor e de alegria. Deus também queria que fosse assim com Jesus. Por isso que quando Deus escolheu, Ele escolheu Maria, porque Ele sabia que quando Jesus viesse ao mundo, Jesus seria acolhido. E mesmo que um lar muito humilde, Jesus seria acolhido com muito amor por uma família que ia cuidar e ensinar Ele. Por isso, vamos fazer a nossa leitura do livro. Para isso, então, vamos pedir em silêncio que Deus nos abençoe, nos ajude, para que a gente possa ouvir essa leitura no nosso coração. Meu Deus, ajuda-me a saber silenciar para que eu possa ouvir o que o Senhor tem para me falar. Hoje a nossa leitura da Bíblia é em Lucas, capítulo 2, do versículo 4 ao 14. Vamos lá. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi.
Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz a seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente escutou nessa leitura sobre Jesus, nosso Salvador. Também sobre Cristo, sobre como Jesus nasceu. O que vocês olham naquela ilustração? Jesus nasceu num lugar rico, como hoje, num hospital? Como que foi? E o que vocês sentem olhando para essa imagem? Vocês acham que foi fácil? Quais que foram as dificuldades no nascimento de Jesus para Maria e José? Não foi nada fácil, não tinha lugar na pensão. José precisava ir para aquela cidade, eles não foram acolhidos, mas mesmo assim, eles não desistiram. E com muita fé, em um lar com muito amor, Jesus nasceu. E apesar de toda a simplicidade, Jesus foi acolhido pela sua família. Assim como também foi acolhido pelos pastores, como a gente viu na leitura, e pelos magos. Então, assim como no nascimento de vocês, Jesus também recebeu visitas. Ele recebeu os pastores, que durante a noite ouviram a voz dos anjos anunciando o seu nascimento, e também os magos, que foram guiados por uma estrela, conforme conta o Evangelho de Mateus. E eu acho que vocês já ouviram. Bom, olhando essa ilustração do livro e vendo a leitura, a gente escuta falar na palavra Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Cristo quer dizer Jesus, que Jesus é o ungido, que Deus o escolheu, que ele é o Messias. Então, a gente pode chamar o Filho de Deus tanto de Jesus, como de Cristo, como de Messias. Todas essas definições significam que é um título que foi dado a Jesus para dizer que ele é um ungido, que ele é o escolhido de Deus. A gente também escuta falar na leitura que Jesus é o nosso Salvador. O que quer dizer isso? O que quer dizer Jesus ser o nosso Salvador? Porque na Bíblia, em João, a gente lê que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Por que será? A gente peca, eu, catequista, vocês, catequizandos, os pais, a gente às vezes contraria a vontade de Deus sem nem perceber. Só que Deus mandou Jesus. Jesus que é o nosso Salvador. E Ele pagou com a sua vida o preço dos nossos pecados. Hoje, essa semana, a catequista estava ouvindo a Santa Missa e o padre até comentou que a gente se tornou amigo de Deus a partir da morte de Jesus, porque foi na morte de Jesus que Ele perdoou todos os nossos pecados, desde Adão e Eva. E a gente recebe essa unção da graça da morte de Jesus na cruz através do batismo,
que é quando a gente tem o nosso primeiro contato com Deus. Por isso que é muito importante uma criança ser batizada. Bom, então agora vamos começar as atividades do livro, aqui é a primeira. Ela pede para que vocês leiam os versículos de 10 a 14 e escrevam as palavras que mais despertou sua atenção. E depois a gente, quando voltar à catequese, vai partilhar essas palavras e explicar por que a gente escolheu elas. A catequista também escolhe uma palavra. Bom, na página seguinte a gente vai escolher um versículo para a vida. O versículo é da leitura, então vocês escolhem um versículo de Lucas 2, do capítulo 4 ao 14. Em sequência, Deus quer que fiquemos perto dele. Na página 36 agora. Por isso, enviou Jesus, seu Filho. Vamos dizer a Deus o nosso muito obrigado rezando juntos. Senhor nosso Deus, obrigado por nos enviar teu Filho Jesus. Nós queremos imitá-lo e fazer sempre a tua vontade de Pai. E queremos ser pessoas melhores. Ajuda-nos a viver como Jesus nos ensinou. Amém. Então, que Deus nos ajude a viver e que a gente também siga, que a gente ajude Deus a nos ajudar, para que a gente possa ser mais parecido com Jesus e estar cada vez mais próximo do amor de Deus. Muitas crianças nascem sem conforto, vivendo em situações difíceis, em orfanatos, mal alimentadas, mal vestidas. Com Jesus não foi diferente, pois ao nascer, ele não teve o conforto que toda criança teve direito. Ele não teve um enxoval, não teve um médico, ele não teve o conforto. Ele nasceu em uma estrebaria e foi envolvido por faixas e colocado em uma manjedoura. Mas, mesmo assim, ele foi acolhido por Maria e José, seus pais, e pelos pastores, com muito amor. Como que a gente pode acolher Jesus hoje em nossa vida? A primeira perguntinha. Como vocês acham que a gente pode ter Jesus com a gente? Aonde? Jesus não está em pessoa física, mas Jesus ele está onde? Ele está no nosso coração. Então a gente pode acolher Jesus nas nossas atitudes, a gente pode acolher Jesus na nossa oração. Tudo isso é uma forma de ter Jesus na nossa vida. Assim que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, os pastores foram logo visitá-los. E nós? Onde nós podemos visitar Jesus? Aonde que é a casa de Jesus? Aonde que a gente encontra Jesus na Eucaristia? Principalmente na igreja. Isso mesmo. Mas outra forma de visitar Jesus na nossa casa, principalmente agora nesse tempo de pandemia, é na nossa oração. Quando a gente faz uma oração, a gente está pertinho de Jesus. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Então, que nós possamos continuar fazendo nossas orações diárias, que a gente vai estar sempre cada vez mais perto de Jesus. Não está no texto bíblico, mas você sabe a data na qual nós comemoramos o nascimento de Jesus? Eu espero que todo mundo saiba, porque é a data, uma das datas mais importantes do nosso calendário. Acho que todo mundo sabe, né? Não é somente a data do Papai Noel trazer presente, é principalmente a data do aniversário de Jesus, 25 de dezembro. Bom, todos nós temos um registro de nascimento com alguns dados importantes na nossa vida, como o dia em que nascemos, o nome de nossos pais, a profissão. Com base nesse texto que a gente leu, vamos preencher o registro do nascimento do Filho de Deus. Nome do menino que nasceu. Como que é o nome do menino? Menino Jesus, isso mesmo. E o nome da mãe de Jesus, como que é? Maria. Deus é o pai de Jesus, só que além de Deus, Jesus também teve um pai adotivo, que um pai adotivo é tão importante quanto o pai de sangue, porque ele deu amor, carinho, cuidado, tudo que um pai faz. Então, não importa se é de sangue, não importa se
uma criança foi adotada. O que importa é ela ser cuidada, ela ser amada, o que um pai adotivo faz. Então, o nome do pai adotivo de Jesus, que nós devemos sempre lembrar e também pedir oração, porque ele intercede a Deus por nós, é José, São José, que nós vamos falar mais pra frente. Inclusive, São José é o padroeiro da nossa escola e a gente é muito devoto aqui na nossa cidade. Qual que é a profissão do pai adotivo de Jesus, vocês sabem? O pai de Jesus era carpinteiro, isso mesmo. E o local de nascimento? Ele fala, no nosso texto. José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada de Belém. Isso mesmo, Jesus nasceu em Belém. Agora, com a nossa certidão preenchida, a gente vai lá para a página 38, onde vocês vão desenhar como que vocês imaginam que seria o nascimento de Jesus hoje. Será que Jesus ia ser bem acolhido no hospital, em uma casa? Ou será que Jesus ia nascer novamente em uma estrebaria, mas com muito amor? Então, não importa o local, se tiver cuidado, carinho, é um lugar incrível. Mas, nos dias de hoje, é muito difícil que isso aconteça. Então, como foi difícil para Maria naquele dia, é difícil para tantas mães. Por isso é importante que todos tenham acesso à saúde e tenham seus direitos garantidos. Muitas crianças hoje nascem sem conforto e precisam de nossa ajuda para se desenvolver. Em casa, combine com a sua família uma forma de ajudar essas crianças. Escreva como vai ser essa ajuda. Como que vocês acham que pode ajudar as crianças que nascem sem conforto, as crianças que não têm têm uma alimentação básica? Como que a gente pode ajudar? Como comunidade? A gente poderia doar as roupas que a gente não usa, doar algum alimento durante todo o mês, porque uma criança não precisa comer só um mês, ela precisa comer todos os meses. Então, tirar um pouquinho do nosso e doar para que todo mundo possa ter o básico, no mínimo. A gente também pode fazer uma oração por essas crianças, que também é bastante. Rezemos juntos para finalizar, então. Senhor Deus, nós agradecemos porque quisestes que o teu Filho Jesus tivesse uma família humana e pedimos, guarda e protege nossas famílias, para que, fortalecidas pela tua graça, vivam em união e sejam no mundo testemunhas do teu amor. Por nosso Senhor. Amém. Então, que a Sagrada Família, que nossa Mãe Maria, nosso Pai José e o Menino Jesus e Deus protejam as suas casas, derramem todas as bênçãos sobre suas famílias, para que vocês tenham sempre um lar com muito amor e que nunca lhes falte nada. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, um grande abraço. A catequista já está com saudade de todos.